Prezados usuários do CISEA, neste vídeo vamos abordar o teste não paramétrico de localização utilizando-se duas populações. Na realidade, esse teste, para duas populações, nós temos o teste Mann e Whitney, o teste de sinal e o teste de Yukoshon. Neste, a gente vai abordar sobre o teste de sinal. Esse teste de sinal simplesmente serve para avaliar se eu tenho uma certa situação, eu vou aplicar um efeito nessa população e vou avaliar o depois, para saber se houve uma diferença, né? Se houve uma diferença na aplicação desse efeito. Então, eu estou avaliando o depois em função de uma ação que eu gerei na população anterior. Ok? Então, para realizar esse teste pelo CISEAPO, inicialmente acione o programa. Para acioná-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para acionar o programa, carregar o programa no desktop do seu computador. Então, busque no menu suspenso a palavra teste, dentro de teste, o não paramétrico, dentro de não paramétrico, de localização, dentro de localização duas populações, sinal. Então, com o formulário aberto, nós aconselhamos inicialmente para você que está iniciando os trabalhos no CISEAPO, ou até mesmo com esse tipo de análise não paramétrica, pressionar o botão de dúvida, porque ao fazer isso tem algumas informações básicas no programa para lhe ajudar a montar o seu experimento ou a realizar os resultados, né? Então, nós sempre disponibilizamos dois exemplos, exemplo 1 e o exemplo 2, e nesse caso vamos utilizar o exemplo 1, que é o exemplo que está no arquivo, exemplo 36, para apresentar esse teste, né? Então, vamos abrir o arquivo 36. Abra o arquivo 36. Veja que nós temos aqui, foram feitas 8 observações, em que eu tenho os dados em janeiro, gerei um efeito qualquer aqui nesse mês de janeiro, como uma promoção, e agora em fevereiro eu tenho os resultados em função dessa propaganda que eu fiz para um determinado produto. Não é? É um exemplo. Essa planilha podia ter N dados, mas eu aqui tenho que selecionar com o nome variável 1, variável 2, a que foi antes e a que foi depois, tá? Então, antes, janeiro, e o depois, fevereiro. Você quer o quê? Que os cálculos das tuas avaliações tenham 4 casas decimais, tá bom. 5% o nível de significância para fazer as comparações, calcule. Bem, já temos aqui disponível o, as informações dos resultados. De acordo com os cálculos, nós temos o seguinte: a hipótese é que a proporção antes e depois é de 50%. A gente vai verificar se isso é verdadeiro ou não. Aceitou-se a hipótese de nulidade. Então, houve, na realidade, um fator aí de transformação, né? Um fator positivo, como se diz. Então, aceita essa hipótese de nulidade. Tendo esses resultados sido gerados, você pode agora gravar esse relatório
imprimir esse relatório ou simplesmente copiar esse relatório e botar no seu editor de texto. Se eu apertar gravar relatório, ele abre no diretório Ciseapro, texto, porque é aqui onde a gente grava tudo que for texto. Se pedir para imprimir, vai direto para a impressora, ou eu posso simplesmente selecionar tudo aqui, fazer Ctrl C, abrir meu editor com Ctrl V, ok? Eu uso muito, boto o cursor onde eu quiser, faço Ctrl A, ou seja, selecionei tudo, faço agora Ctrl C para copiar, abro o meu editor, Ctrl V e passo tudo para o meu editor. Bem, nós esperamos ter ajudado a tirar um pouco de dúvida de como realizar o teste de sinal, né, de localização não paramétrico pelo CISEAP. A contento. Espero que essas informações sejam úteis e agradecemos e esperamos encontrar no próximo vídeo.